Bom, Poderíamos sobreviver sem a Lua? que poderia sobreviver, poderia, mas a vida seria bem diferente. Para começo de conversa, os dias seriam mais rápidos, muito mais rápidos, porque a Lua ela tá em um abraço gravitacional com a Terra, da mesma forma que a Terra atrai a Lua atrai a Terra. E isso é como se fosse uma analogia. Tu já viu uma bailarina fazendo aquela apresentação? Sim. Nunca notou que quando ela abre os braços ela vai mais lento e quando ela fecha ela vai mais rápido? É a conservação de momento angular. Isso é física também. Bailarina usa física. Mesma coisa com a Lua. A Lua, pelo fato de ela estar atraindo a Terra, faz com que a rotação seja sincronizada. Se a Lua sumisse, a Terra perderia esse balanço. Seria como se a bailarina fechasse os braços. Começaria a girar mais rápido. A gente não teria marés. Correntes marítimas seriam completamente bagunçadas. Lugares que eram quentes começariam a ficar frio. É uma coisa doida. Então, não... Não dá pra prever direito o que aconteceria, mas a vida como a gente conhece a sociedade mudaria completamente. Tem duas perguntas aqui para explicar por que sonhamos, como funcionam os sonhos e o déjà vu. Déjà vu. E sonhos. Os sonhos até hoje é uma incógnita. A gente sabe que até mesmo animais sonham, até peixinho dourado sonha. Agora, o porquê o motivo biológico do sonho ainda é um debate. Muitos apostam que o sonho é uma forma do teu cérebro reorganizar as memórias. Ele começa a meio que tocar as memórias que estão em segundo plano, por assim dizer. E assim isso ajuda o cérebro a reorganizar melhor. Outros dizem que é meio que um treinamento para situações. Teu cérebro está se autotreinando para situações. Então, se você sonhou que tá pelado na escola, é porque teu inconsciente talvez tenha imaginado e tá treinando para essa situação. Tarado. Pra tu ver. E agora, sobre o déjà vu. O déjà vu é muito louco, porque as pessoas acham, meu Deus, eu já vivi esse momento antes. Quando na verdade a resposta, muito provavelmente, é bem mais simples do que parece. A gente tem 3 tipos de memória. A grosso modo falando, é 3 tipos. Curto prazo, médio prazo e longo prazo. Curto prazo é tipo, sei lá, o que eu vi, sei lá, uma coisa que passa bem rápido. Você presta atenção, mas esquece 5 minutos Uma depois. pessoa que passou na rua que chamou um pouquinho a tua atenção, mas 5 minutos depois você já não se lembra. Passou e já foi. Médio prazo é aquelas coisas que ficam na tua cabeça por algumas horas, alguns dias, às vezes algumas semanas. Alguma coisa que grudou ali, mas depois passa. E longo prazo é aquelas coisas que ficam por meses, anos ou a vida toda. O que acontece? Às vezes, quando você está passando por alguma situação, tudo aquilo é curto prazo, porque você não está prestando atenção, muita atenção. Às vezes uma memória que era para ser de curto prazo, meio que vai para o arquivo errado, vai para o médio ou longo prazo. Mas como você acabou de ver aquilo, você sente que já viu antes. Porque quando você pega meio que no teu arquivos de memória de médio e longo prazo, é sempre coisa que já aconteceu. Sempre coisa que já está gravada. Então quando uma agora vai para esse lugar, parece que já aconteceu. Entendi. Tanto que na maioria das vezes você olha aquilo, enquanto tá acontecendo... Você fala, caraca, parece que eu vivi isso. Exato, mas você não consegue prever o que vai acontecer. Sei lá, uma pessoa fazendo alguma coisa muito específica assim, na rua, e tu pensa, caraca, eu já vivi isso, mas você não sabe o que ele vai fazer em seguida. Isso é normal com quase todo mundo, né? Sim. Agora, falando um pouquinho que eu vi no seu Insta, você lançou um e-book. Exatamente. Por que você lançou o e-book e, assim, fala um pouquinho sobre ele. Pode pôr foto, tá, gente? Uhum. Olha lá. Ah, esse aí? Aprenda qualquer coisa, a arte do conhecimento, Murilo Miguel. Pois é. Esse aí eu lancei porque muitas pessoas ficavam... Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Qual é que é o teu método de estudo? O que você faz para estudar as coisas? Daí eu fiz esse e-book justamente para conseguir ensinar isso para as pessoas, que é o meu método de estudos. E também eu lancei para ajudar na viagem para São Paulo. Pretende escrever mais? Sim, eu na verdade já lancei um segundo. Uau. E manda pra gente aqui, pra gente também pôr aí pra... Sim, vou. Você falou que pretende escrever mais, né? Esse primeiro você escreveu assim, bateu
Sim, pode tipo, de tantas vezes que me perguntavam, como é que você faz, como é que você faz, como é que você faz, eu decidi, vou escrever logo um negócio. Ao invés de gravar vários vídeos curtos, vou gravar, vou escrever um longo para explicar exatamente como eu faço. E eu fiz. A maioria, tipo, gostou muito, porque eu realmente tentei deixar o mais mastigadinho possível. Eu vejo que você faz de uma maneira muito simples, com amor, com vontade. Você vai lá e faz. E vejo que o negócio tá dando certo. Eu te acompanho já há um tempo, até o dia que eu tomei coragem de te mandar uma mensagem e você respondeu. Presta atenção. Porque. Tô meio. Ó, essa daí vocês podem colocar depois na edição ou tapa na cara. Tamo ligado, hein? E assim, quando é muita gente, às vezes muitos seguidores, às vezes acaba passando desapercebido, às vezes não chega na nossa notificação, mas eu vejo que você entregue para aquilo mesmo que você tá fazendo. Você faz questão, acho que de repente até de olhar aquelas que ficou oculta. Que aí vamos lá ver quem é que tá, porque às vezes pode ser que o Instagram não autorizou, acha que é um spam. Isso só tende a crescer, cara. Isso só tende a crescer porque é algo que você faz com muita naturalidade. Sim, porque essa é esse é um dos métodos de ensino mais fortes que existem. Eu gosto muito do método de ensino Feynman, que foi criado por Richard Feynman, inclusive ele ganhou um Nobel por conta disso. É o método de estudos de realmente você se aprofundar naquele assunto e por mais que você explique de forma simplista, fazendo analogias bobinhas, isso torna o conteúdo divertido, mas principalmente fácil de ser absorvido. Analogias, você realmente está empolgado, explicando uma coisa que você gosta, faz com que qualquer pessoa entenda. E todo mundo gosta de realmente entender entender um conteúdo, entender o que o outro está falando. Já que você está falando isso, que dica que você dá para as pessoas que têm a dificuldade de gravar algo e esquecer? Por exemplo, de estudar, ler um livro, quando chega no final da página já esqueceu o começo da página. O que você daria de dica para uma pessoa memorizar mais os conteúdos ou o seu aprendizado do dia a dia? Não foca em memorização bruta. Por quê? O nosso cérebro ele funciona melhor com reforço. Tá? O negócio da memória de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Você tem que reforçar certas memórias para que elas gravem. É para isso que eu utilizo o método de repetição espaçada. Muitos ficam repetindo, vou repetir essa sentença 50 vezes para gravar. Não, você só vai cansar a tua cabeça. O que você precisa fazer é o seguinte. Existem, por exemplo, diversas perguntas que podem cair na tua prova. Quem foi o primeiro presidente do Brasil? Quando que aconteceu a proclamação da República? Prova de história, por exemplo. Daí você faz várias perguntas e vê. Não, o primeiro presidente do Brasil foi esse. A declaração da República foi esse. Esse. Estuda até o fim. Por mais que você esqueceu o primeiro, não liga. Vai até o fim. Depois você realmente tenta responder a pergunta sozinho. Quem foi o primeiro presidente do Brasil? Parou? Foi esse aqui. Daí tu vê. Não, acertei. Se você acertou, você repete menos. Você lê aquela repetição menos. Agora, se você acertou, mas foi muito difícil, você repete mais. E se você errou, tu repete até tu acertar naquela sessão. Até que vai chegar um ponto onde tu consegue responder todas essas perguntas de forma muito fácil. Respondendo de forma fácil, pronto, gravou. Seria então isso um curso de memorização? Isso. Para certas informações. Eu estudei japonês assim. Você fala japonês? Mais ou menos. Tipo, bem intermediário. Você sabe como que se fala tempestade em japonês? Não. Toró. Como é que se fala... E você sabe como é que se fala pedreiro em japonês? Não. Takamasa no muro. Esse é o momento de distração, viu, galera? Esse é o momento de distração. Falando nisso... Nossa, essa eu não vou fazer, cara. Eu ia falar em chinês um negócio aí, mas deixa quieto. Como fala hemorroida em chinês? Como? Kushaishang. Eu tô me superando nesse podcast, cara. Cara, quantos % da nossa capacidade cerebral a gente realmente usa? 100%. Eu sei que todo mundo que tem esse mito já assistiu o filme Lucy. Sim. Pois é, aquele filme é mito completo. Isso aí surgiu de mito mesmo. A gente usa 100% do nosso cérebro. Não faz nem sentido biológico ter partes adormecidas.
A questão é que você não usa todo o teu cérebro ao mesmo tempo. O teu corpo tem diversas funções que precisam ser ativadas e desativadas na hora certa. Como, por exemplo, existe uma parte do teu cérebro que é responsável pela ativação correta dos músculos da deglutição. Pode parecer simples você engolir alguma coisa, mas tu ativa mais de 20 músculos em sequência. Então, cada parte do teu cérebro vai em sequência. É só ativado na hora que precisa. Existe o controle hormonal, existe a recapitulação de memórias, existe o balanço de enzimas do teu corpo, o sistema imunológico. Ou seja, imagina todas as partes do teu cérebro, todas as funções sendo ativadas ao mesmo tempo. Você ia travar como um computador, ia ter uma convulsão e entrar em coma. Bugaria, né? Bugaria. Até porque é impossível. Certas partes do cérebro existem para desativar outras. Uma parte do cérebro, na hora que é ativada, desativa a outra. Ou seja, nem tem como ligar o cérebro ao mesmo tempo. Mas isso não poderia dar uma pane? Dá. Se isso acontecer, a pessoa tem a famosa convulsão. Se inclusive vocês podem pesquisar. Monitoramento cerebral durante uma convulsão. Aparece a pessoa assim, com aqueles monitores assim, no meio de uma crise convulsiva. Aparece lá no começo as ondas cerebrais. Quando ela começa a ter a crise, começa a bagunçar tudo. É o cérebro entrando em pane. Colapso, né? Por isso que a pessoa fica se tremendo tudo. É um monte de sinal nervoso. Falando agora em química, explica pra nós os princípios do cianeto. Cianeto? O veneninho? O cianeto funciona impedindo o transporte de oxigênio pelo corpo. Dentro do teu sangue existe o ferro. É por isso que a gente tem que comer alimentos que são ricos em ferro para ajudar no transporte de oxigênio. E o ferro é responsável por transportar o oxigênio. Ele consegue se acoplar muito bem no oxigênio. O cianeto funciona como uma espécie de entupidor. Ele se acopla no ferro de uma forma muito forte e impede que o oxigênio se fixe. Então os tecidos do teu corpo começam a morrer, principalmente os do cérebro, e é muito rápido. A partir do momento que o cianeto entra na tua corrente sanguínea, ele praticamente corta o fluxo de oxigênio pro teu cérebro em questão de 2 a 3 minutos, dependendo da dose. É por isso que a pessoa cai dura, porque o cérebro não pode ficar nem um minuto sem oxigênio que ele começa a ter problema. Algumas drogas fazem isso também, né? Sim, algumas drogas fazem isso. Eu já vi, assim, pessoas que são usuários de drogas ou algo do tipo, que chega um momento que do nada, pum, apaga. Ele desliga, desmaia. Sim, isso é um reset do corpo, tipo, do cérebro. E aí ele desmaia e volta ao normal, tipo... Depende do tipo da droga. Por exemplo, tem o loló, o lança-perfume. O loló também... perguntinha lazarenta. Fizeram essa pergunta pra você. Assim. Ensina a fazer loló, faz o lança-perfume. Por exemplo, o loló, ele derrete... Sabe o neurônio, né? Existe o neurônio e existe como se fosse um pescocinho. Existe como se fosse a cabeça, a coroinha do neurônio, e existe meio que o pescocinho. Vou fazer. Só que esse pescocinho é chamado de axiônio. E ao redor dele existe uma coisa chamada bainha de mielina, ou bainha da mielina, que é uma camada de gordura. Essa camada de gordura é o que permite o transporte de cargas elétricas de um nervo, de um neurônio, no caso, para o outro. Quando a pessoa usa o loló, isso aí vai direto pro cérebro da pessoa, porque é inalado. Isso vai direto. Isso derrete essa bainha da mielina. Impede com que um neurônio se comunique com o outro. Então o cérebro é como se você começasse a tirar vários componentes do teu computador com ele ainda ligado. Teu computador no começo vai começar a dar uns glitch, do nada apaga. É por isso que se usar em grande intensidade ou por muito tempo, causa dano cerebral. Só pode morrer, né, na verdade. Pode. Né? Tem muita gente que tem, assim, falam, né, da acetona e do éter, que são usados como droga também, né? Sim. É o mesmo princípio ativo do loló? Mesmo princípio ativo. Do lança-perfume, galera. Vocês param, viu? Vocês param aí. É o mesmo princípio. Eles têm o mesmo princípio de derreter essa bainha da mielina. E alguns também possuem substâncias que causam uma liberação de dopamina também. Ou seja, além de ficar detonando
detonando a conexão de um neurônio com o outro, ainda detona o teu nível hormonal. Qual que é o elemento mais perigoso da tabela periódica? Mais perigoso? Polônio. E o que é o polônio? O polônio, ele é um elemento radioativo. Ele é um elemento radioativo. Ele não é o elemento mais pesado. Porém, ele é um grande emissor de partículas alfa. Inclusive, o polônio é considerado o veneno mais forte do mundo. Nem é o veneno químico, é o veneno radioativo. Sabe quanto 1 grama de polônio consegue matar? 20 milhões. 1 grama. Tem radiação suficiente para matar 20 milhões de pessoas. Por que falam veneno? Porque o polônio, quando ele está fora do corpo, as partículas alfa que ele emite podem ser barradas facilmente pela pele, não fazem praticamente nada. O problema é que se for ingerido ou se for injetado, ele começa a detonar os tecidos de dentro do corpo. E os tecidos da pessoa começam a morrer, ela começa a ter múltiplos cânceres que se espalham numa velocidade astronômica. É por isso que ele é considerado um dos mais perigosos, em questão de quantidade. Perfeito.